Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal novamente. Estamos aqui com o Dr. Francisco para responder mais algumas perguntas que vocês enviaram para nós. Antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque assim nós poderemos ajudar outros empresários assim como vocês. Obrigado, Dr. Francisco, mais uma vez pela sua presença aqui. O tema hoje é a contratação de empresas PJs para trabalhar na área de vendas. Como a gente fala, representante comercial, quais são os riscos que isso pode trazer para a sua empresa se você não fizer um contrato bem feito? Excelente pergunta. Essa pergunta vem a calhar porque às vezes a formação da equipe de vendas costuma ser muito interessante ser feita por profissionais externos. Porque nem sempre vale a pena, logo de início, investir na contratação de pessoas, de funcionários ou outros tipos de colaboradores, né? Então a gente recomenda sempre avaliarem a formação da equipe através de representante comercial e também através, se necessário, de distribuidores. São duas espécies contratuais bastante conhecidas no mundo todo. Elas têm muitas vantagens, né? E essas vantagens só podem ser usufruídas se forem bem direcionadas e começa pelo contrato. Como assim? Olha, o contrato normalmente é feito com uma pessoa jurídica, né? Embora o trabalho, por exemplo, do representante comercial seja pessoal, ainda assim ele deve ter uma empresa de representação comercial e essa empresa que é contratada para fazer o trabalho. Lembrar que tem que ter o core também, né, Dr. Francisco? Muito bem, ele tem que ser inscrito, né? Também tem que ter o core, tem uma série de documentações, ele vai prestar um serviço, mas o que a gente vê assim muito comum pelo menos o representante comercial, é a situação em que a contratação acaba no decorrer dos contatos, né, no desenvolvimento da atividade, começa a aparecer um pouco de funcionário, né? Às vezes o tratamento está escrito no contrato, o contrato é muito bonitinho, mas o dia a dia do tratamento com o representante acaba fazendo com que ele tenha características de funcionário. Como assim? Por exemplo, no contrato de representação, uma das principais situações é que você está contratando uma empresa, então ela tem que ser independente. Ela não é subordinada, não é como um funcionário. Então, esse representante tem que ter uma independência. Qual seria a situação ideal? Que ele fosse representante, inclusive, de outras empresas, que ele conhecesse outras áreas, né? Não exatamente um produto que concorra com o seu, mas pelo menos que ele esteja no mercado fazendo a representação. Não sendo exclusivo, né? Não sendo exclusivo da empresa. Porque às vezes, assim, quando há reclamação trabalhista, muitas vezes a gente pega lá uma sequência de notas fiscais. Desde a nota 1 até a última, é tudo emitido para a mesma pessoa. Aí você vai olhar lá, a pessoa tem um cartão de visita, né, com o logo da empresa, ele é tratado, por exemplo, na política de reembolso de despesa, ele tem uma série de controles de horário, às vezes de meta, não que não possa ter, mas assim, são controles que mostram que ele não tem independência, ele na verdade é um subordinado. Isso é o que normalmente cria todas essas confusões. Então é assim, o representante comercial, né, é um canal dos mais baratos possíveis, porque ele recebe a comissão quando ocorre a venda, quando ocorre o recebimento, mas esse trato incorreto acaba às vezes criando um passivo muito grande, porque na verdade é uma maneira de tratar, né? É uma maneira de conduzir essa relação comercial. Então é isso que a gente costuma ver de complicação. Se você tem um representante, você vai tratá-lo como representante. Se você tem um distribuidor, você vai tratá-lo como distribuidor. O representante é alguém que representa. Ele tira o pedido, ele está lá representando você, ele não é você, né? E o distribuidor, ele faz uma situação diferente. Ele adquire os produtos de você e ele vende em nome dele para terceiro. Então isso são características, pelo menos básicas, que têm que ser observadas na contratação dessa equipe. Qual seria o risco, Dr. Francisco, na parte do representante comercial, por exemplo? Dá algum problema legal trabalhista na empresa? Sim, existem várias situações, né? O representante tem, primeiro, nessa questão de trato, a possibilidade de confundi-lo com a questão de funcionário, né? Questão de um trabalhador, e aí ele vai pedir o vínculo e todas as consequências. Isso às vezes acaba saindo extremamente caro, porque não é previsto pelo empresário que está fazendo a contratação do representante. Por outro lado,
a lei da representação comercial estipula que na despedida dele, além de aviso prévio, né, que é muito parecido com o trabalhista, ele também tem uma indenização de 1/12 sobre todas as comissões recebidas. Então, e tem diferença? Tem, porque normalmente no funcionário você tem um prazo de 5 anos para trás, né, em que vale todos os recebimentos dele, que ele pode pleitear as suas verbas. O representante comercial, ele pode pedir desde o começo do contrato, não importa quanto tempo tenha isso. É importante o empresário fazer uma provisão dessa possível indenização do representante. Sim, é importante ele ter uma provisão, mas a gente, né, com o pé no chão, conhecendo a pequena... A dificuldade da pequena e média empresa, sabe que essa provisão não vai acontecer. Sim. Né? Então a gente diz assim, no término do contrato com o representante, 2 situações. Primeiro, deve ser muito bem combinado com ele os valores, e a gente sempre recomenda que todos os valores pagos sejam feito um documento e homologado na justiça. Por incrível que pareça, isso é possível e isso resolve uma enormidade de problemas futuros. Aliás, a maioria dos problemas com o representante e às vezes até com os funcionários se dá no momento do encerramento do contrato. Porque é um momento em que você tem que ter um jeito de tratar isso, são pessoas. E às vezes a gente percebe que as ações na justiça, as pessoas entram porque tem uma mágoa desse momento do encerramento do contrato. Acho que 70% das ações não são em relação aos valores ou descontentamento em relação a isso, mas é a maneira como foi feito esse desligamento. Então a gente recomenda que seja feita da maneira mais humana possível, da melhor maneira possível, no sentido do trato, né, com o respeito, com a dignidade, porque isso funciona. Né? A prática mostra que funciona perfeitamente. Muito obrigado, Dr. Francisco. Muito esclarecedor os itens que o senhor trouxe e importante para o empresário os cuidados que ele tem que tomar quando faz um contrato. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço. Obrigado.